Caro irmão, cara irmã, bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre a oração pelos fiéis defuntos. No mês de novembro, a igreja dedica o dia 2 a rezar por todos os seus filhos que já deixaram essa vida, os fiéis defuntos, ou como o povo costuma dizer, os finados. Nós preferimos a nomenclatura fiéis defuntos por ela expressar aquilo que na liturgia cristã nós fazemos enquanto oração por aqueles irmãos que já partiram dessa vida e que morreram na esperança da ressurreição. Com isso nós queremos dizer que nós cremos na vida eterna, nós cremos que estas pessoas não estão findadas, mas que estão em Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que aguardam nele a ressurreição de seus corpos. Portanto, o dia dos finados, o dia dos fiéis defuntos, está todo orientado na esperança cristã para o sentido da ressurreição. Não comemoramos a morte, os cristãos não olham para a morte como um fim, mas para a morte como o início, a morte como passagem para a vida plena em Cristo. Quanto à prática de orar pelos defuntos, é uma prática antiquíssima na nossa igreja cristã. Por isso mesmo nasce o dia 2 de novembro para rezar pelos defuntos, como expressão num dia dessa prática de todos os dias do cotidiano dos católicos. Mas nós poderíamos nos perguntar qual o sentido de rezar por quem morre? E mais, isso está na Escritura? Isso tem fundamento na revelação de Deus? Então, vamos olhar a vida dos santos, a história da igreja que nos responderá. Sim, faz sentido orar pelos mortos, porque como nós já começamos dizendo no vídeo, não cremos que eles deixam de existir. É preciso reafirmar isso em nossos tempos. Quem acha que quem morre deixa de existir, perde totalmente a sua identidade, a sua consciência, precisa voltar novamente a observar os evangelhos, a palavra de Deus, a fé de 2000 anos da igreja. Isso porque quem morre para nós cristãos não está no nada, mas está em Cristo, está em Deus, continua existindo em outra vida, na vida que nós chamamos de eterna. Então nós não rezamos por pessoas que deixaram de existir, mas por pessoas que estão vivas para Deus, como nos afirmou o Senhor Jesus no Evangelho, ao dizer que para Deus, que não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, todos vivem. Nós então colocamos as nossas orações nas mãos de Deus por estes irmãos, que cremos que estão vivos, mas com um sentido muito específico, que é a purificação deles. Em linhas gerais, é preciso que você entenda que o Senhor Deus nos chama à conversão, nos chama ao arrependimento nessa vida. Só é possível se arrepender enquanto estivermos nessa vida. E nos chama também, no arrependimento, a um processo de conversão, de mudança do nosso coração, que acontece mediante a nossa adesão a Cristo, a oração, a penitência, a caridade fraterna, o suportar com paciência as contrariedades desta vida, que Jesus chama de carregar a própria cruz. E esse processo nos torna a imagem de Cristo, nos torna santos, nos torna mais afinados com Deus que é amor. Ora, nós cremos e sabemos que nem todas as pessoas podem ou fazem de fato essa purificação nessa vida, seja porque falecem mais cedo, seja porque foram displicentes. Então, desde muito cedo, a igreja formulou a fé naquilo que chamamos doutrina do purgatório, que é a fé de que depois da morte, quando a pessoa falece, claro, arrependida em união, em amizade com Deus, elas passarão por uma purificação final, depois da morte, diante de Cristo, pelos méritos e a graça do Espírito Santo, que conduzirá à plenitude, à perfeição, aquela pessoa que partiu. O purgatório, portanto, não é um lugar, um terceiro lugar para onde vão algumas pessoas que não são nem boas nem ruins, ou um lugar de fogo, de dores terríveis, não. Para a fé da igreja, a purificação final, que pode ser uma realidade para muitos de nós, trata-se do último passo no encontro com Cristo. Como se nós pudéssemos imaginar que, diante de Cristo, nós vamos estar sendo queimados, purificados pelo amor, pelo fogo do Espírito Santo, que vai tirar de nós as últimas escórias que o pecado deixou.
Ora, não fazemos esse processo sozinho, não fazemos isso abandonados. Nós somos igreja, nós somos um corpo, juntos unidos pelo batismo. É por isso que a igreja crê que aqui da terra, rezando, oferecendo missas, esmolas, penitências, nós podemos ajudar nossos irmãos que porventura estejam passando por essa purificação. Ajudá-los a se purificarem mais rápido, ajudá-los a fazerem essa purificação e assim o quanto antes gozar da eternidade feliz com Deus. É importante saber, guarde isso, que o purgatório é uma verdade de fé, ou seja, para nós católicos é revelado por Deus. Isso porque as Escrituras nos dão fundamento para crer nessa doutrina. Em primeiro lugar, encontramos no Antigo Testamento, no livro de Macabeus, uma passagem em que o autor sagrado diz que é um santo e piedoso pensamento esse de orar pelos defuntos, já que cremos na ressurreição. No Novo Testamento, Jesus se refere a uma prisão de onde só sairemos quando pagarmos o último centavo, e a tradição da igreja sempre viu nessa prisão o purgatório, essa purificação de onde nós só sairemos quando terminarmos de purificar os nossos pecados. Assim, a Escritura dá para nós margem daquilo que a tradição depois vai desenvolver com o nome e com o sentido de ser o purgatório. Rezar pelos defuntos, portanto, é ajudar nossos irmãos que partiram para junto de Deus na sua última purificação. É sinal de amor, é sinal de carinho para com os que partiram e sinal de fé no amor de Deus que cuida de nós e que nos purifica mesmo após a morte. Não é rezar jamais pela salvação de quem falece, não é bem isso que a igreja crê e ensina. Cremos que a salvação é um dom oferecido por Deus, acolhido na fé, no arrependimento, mas que acontecem nessa vida. Depois de mortos, não podemos mais nos arrepender ou crer. É, como eu disse, uma oração pela purificação daqueles que estejam no purgatório. Convido você, então, a fazer essa experiência bonita, se ainda não fez, ou fazê-la com mais gosto, com mais fé, de rezar pelos seus defuntos, sobretudo no altar da Santa Missa, pois a missa é a maior e a mais perfeita de todas as orações que podemos apresentar pelos fiéis defuntos. Que Deus nos abençoe, que as almas do purgatório, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.